Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre estratégias comprovadas de atingir as necessidades nutricionais de ferro em crianças vegetarianas. Mas antes de mais nada, eu quero te fazer um convite. Se você está fazendo a introdução alimentar vegana ou vegetariana do seu bebê, o meu curso Kit do Bebê Vegano está no ar, ele está disponível e as primeiras 10 mães inscritas vão receber uma mentoria, um bônus exclusivo, só para as 10 primeiras, que é uma mentoria ao vivo comigo, onde vai poder tirar todas as suas dúvidas individuais, tem um acompanhamento ali mais perto. O kit, ele demonstra todos os nutrientes que são importantes, como atingir durante a introdução alimentar do bebê vegetariano, quais são os passos essenciais, como que você prepara o bebê, como preparar a comida, tá completíssimo. Então eu vou deixar o link aqui na descrição se você tiver interesse para dar uma olhada, certo? Se você é uma mãe vegetariana, com certeza você já se perguntou, já perdeu um pouco do seu sono se perguntando como eu vou atingir as necessidades nutricionais de ferro do meu bebê ou da minha criança, do meu filho vegetariano. Quais são os melhores alimentos para atingir essas necessidades nutricionais dele? E ainda mais, como fazer que ele coma esses alimentos que são importantes para atingir as necessidades de ferro? Então, esse vídeo é para você. Vamos conversar um pouquinho sobre ele. Primeiro de tudo, que eu quero que você entenda que, de fato, a preocupação com o ferro é um dos nutrientes mais importantes para a gente se atentar. Porque a anemia é um problema de saúde pública, é uma das deficiências nutricionais mais prevalentes no mundo e que gera uma grande preocupação, um cuidado realmente que a gente deve se atentar, deve gastar ali nossa energia, nosso planejamento para garantir que realmente não falte esse nutriente para a criança especificamente, tá? Para o desenvolvimento do bebê e da criança, você deve saber que é extremamente importante, mas vamos entender primeiro um pouquinho como que o ferro funciona no nosso corpo, que atividades eles exercem basicamente, tá? O ferro, ele é um mineral extremamente importante para que a gente transporte oxigênio no nosso corpo, tá? Ele é responsável por ali formar uma proteína, a hemoglobina, nas nossas células vermelhas, que vai carregar esse oxigênio ao longo do nosso corpo, dos tecidos, inclusive cérebro e tudo mais. Ele também é extremamente importante para a síntese de DNA e para o metabolismo energético. Então ele é um mineral que para o desenvolvimento do bebê, ele é crucial e é muito importante que a gente use o máximo das estratégias que a gente pode para realmente evitar que ocorra deficiência em qualquer momento do seu desenvolvimento. Independente da alimentação da criança, se inclui carnes ou não, a anemia, ela é um problema que é realmente muito prevalente, principalmente no grupo infantil. Isso porque eles têm uma demanda muito aumentada de ferro que dificilmente consegue ser atingida pelo volume alimentar que eles conseguem consumir. Isso é independente de a criança comer carne ou não comer carne. Por isso que nos primeiros estágios da vida, ali dos 3 meses até os 24 meses, né, os 2 anos de idade, é profilaxia, né? Ou seja, é prevenção de anemia, que a gente faça suplementação desse bebê, dessa criança, de forma a realmente garantir que ele tenha as necessidades atingidas e não corra o risco de ter deficiências, tá? É muito comum que a gente faça os exames, né, ali em torno do 1º ano de vida e ainda assim se descubra alguma deficiência ali, níveis um pouquinho mais baixo no hemograma, e aí a gente precisa aumentar um pouquinho essa dose, sair de prevenção e partir para tratamento, para dose terapêutica, para realmente garantir que aquela criança supra essa necessidade que não vai conseguir ser atingida com alimentos. A anemia por deficiência de ferro, né, então ela vai ser caracterizada por essa baixa quantidade no sangue de células que vão carregar o oxigênio, né, de hemoglobina. Como eu tenho uma deficiência do ferro, eu tenho uma dificuldade da formação da hemoglobina que vai ali carregar o oxigênio pelos tecidos. Quando isso acontece numa fase de desenvolvimento, ali dos 3 aos 24 meses, né, até os 2 primeiros anos de vida, eu corro um risco enorme de prejudicar ali o desenvolvimento do bebê, o seu ganho de peso e principalmente o seu desenvolvimento neural. Isso porque eu preciso de oxigenação nas células constantemente. Se eu tenho um mecanismo
organismo que está deficiente nesse sentido, eu posso sim prejudicar. Então é um mineral que é realmente muito importante da gente se atentar em atingir as necessidades nutricionais, tá? Algumas crianças, quando estão em níveis mais iniciais da anemia, podem ser assintomáticos e aí não demonstrar nenhum sintoma específico que realmente dê pistas que a gente precisa corrigir uma suplementação ou mesmo uma alimentação. Algumas crianças com anemia já mais grave, elas podem demonstrar já alguns sintomas e sinais que você vai conseguir perceber, inclusive visualmente ou em questões de comportamento, como a pele mais pálida do que costuma ser, os lábios, a mucosa, né, dos olhos, a gengiva, eles costumam ser um pouquinho mais pálidos. É uma criança que pode ter um pouco mais de irritabilidade do que o seu humor habitual e principalmente ter mais sonos, tirar sonecas ali mais frequentes. É uma criança que tem uma queda realmente da sua energia ao longo do dia, tá? E tudo isso é muito importante que a gente esteja de fato atento para procurar o mais rápido possível aquele profissional que te acompanha ou alguém qualificado, principalmente se você está falando de uma criança que é vegetariana, alguém que dê apoio, suporte realmente essa alimentação e que entenda que a anemia não está relacionada a exatamente a gente não comer carne ou falhas na alimentação, envolve outros fatores de metabolismo, suplementação e por aí vai. Então é importante que você tenha esses profissionais para te apoiar, para delimitar os exames necessários que vão precisar ser feitos e as doses terapêuticas para realmente corrigir essa anemia se ela houver, tá? A gente já sabe por que é importante que a gente tome cuidado com o ferro, por que a anemia acontece, como que ela se dá, alguns sintomas que podem acontecer e o que fazer quando isso acontecer. Agora vamos começar a conversar sobre estratégias para a gente garantir que a nossa alimentação forneça o máximo de nutriente que a gente pode ali para o bebê, para a criança vegetariana e garantir realmente as melhores fontes, as melhores estratégias. A primeira delas é planejar e montar as refeições ao redor ali das leguminosas, que são os feijões. Então, todos os tipos de feijão, as lentilhas, o grão de bico, ervilha e o próprio tofu, que é um alimento adequado para todos esses estágios da infância, eles devem ser o foco ali de quando você vai montar o pratinho da criança. Isso por quê? Porque apesar de parecer óbvio, porque são as principais fontes de ferro não M, né, o ferro vegetal que a gente tem, alguns pais vegetarianos acabam focando mais em verduras e legumes, ali os folhosos verdes escuros. E não se engane, eles são sim extremamente importantes, eles fornecem sim uma quantidade interessante de ferro. Agora, eles são pouco densos caloricamente. Você precisa consumir um volume grande para ali atingir as necessidades de calorias, né, de proteína, carboidrato e também de ferro. Exige uma demanda de um consumo maior. Então, a fonte principal realmente de ferro vai ser as leguminosas que você vai colocar ali no pratinho. E aí os outros alimentos, eles vão complementar. Alguns outros alimentos, inclusive como a quinoa, os folhosos verdes escuros, o gergelim preto, eles vão trazer essas outras fontes de ferro de origem vegetal que vão dar sim suporte ao crescimento, ao desenvolvimento da criança. E essa deve ser sempre a sua principal estratégia. Se a gente foca como principal alimento de fonte de ferro as verduras, os legumes, esse prato pode ter diversas carências nutricionais no sentido de fornecer de verdade as energias necessárias, né, as calorias necessárias para o desenvolvimento da criança. Então lembre-se sempre, o principal foco do nosso prato vai ser escolher uma leguminosa e aí o restante a gente vai acrescentando ao redor disso, tá? Como que a gente monta esse pratinho? Você vai escolher uma fonte além da leguminosa, né? Você vai complementar com uma fonte de cereal integral, né? Lembrando sempre que quanto mais polido for aquele alimento, ou seja o arroz, seja o macarrão, o que quer que seja, quanto mais refinado e polido, mais ele vai perdendo os nutrientes ali, suas proteínas que ficam nas casquinhas que são retiradas. Interessante que você prefira sempre os cereais integrais, então você pode escolher ali um arroz integral, uma quinoa que é extremamente rica em ferro, ali o amaranto, o milho, o tremoço. Você pode também escolher as raízes, né, e tubérculos como as batatas, macaxeira, inhame, aipim, cará, enfim, todas essas raízes são também uma ótima opção para você colocar ali no pratinho. E aí sim você vai colocar as outras duas opções, que são as verduras e os legumes. Agora, essa parte contém apenas 1/3 do prato. Eles não devem fazer a maior parte do prato, porque eles são sim extremamente importantes para o desenvolvimento como fonte de nutrientes.
mas eles não são muito ricos caloricamente, então eles não podem ocupar a maior parte do prato se a gente está pensando também em dar calorias suficientes para o ganho de peso da criança ou do bebê, certo? A segunda estratégia é muito simples, mas muito importante. A gente precisa considerar que o ferro não M, que é o único ferro que nós encontramos nas plantas, como ele não tem essa estrutura M que meio que faz um escudo de proteção para garantir a melhor absorção, a gente tem como utilizar algumas ferramentas, alguns nutrientes para fazer essa suposta estrutura de proteção. Um deles é a vitamina C. Então, você juntar numa mesma refeição fontes de nutrientes de ferro e fontes de vitamina C, vai garantir que a vitamina C faça esse papel de realmente melhorar a absorção do ferro, impedir que o ferro se ligue ali a outros fatores que em outras situações diminuiriam a sua absorção. Então é tão simples quanto você colocar ali uma frutinha de sobremesa ou uma frutinha picada ali na salada, ou mesmo espremer um pouquinho de suco de limão na comida, como tempero, como quer que você prefira. Tá? Isso já vai garantir que você tem uma oferta de vitamina C necessária para melhorar essa absorção de ferro vegetal e garantir que o seu filho, o seu bebê, ele tem as fontes necessárias de ferro que ele precisa, tá? O que os estudos mostram, na verdade, é que as crianças veganas, vegetarianas, por esse consumo mais intenso em leguminosas, em frutas e verduras, acabam consumindo até o dobro de ferro comparado a crianças onívoras, crianças que consomem carne. A terceira estratégia é você realmente evitar prejudicar a absorção desses nutrientes. E como você pode fazer isso? Se seu filho já é maior, se não é um bebê ali vegetariano, e ele já tem ali a vontade de comer um chocolatinho, sobremesa, ou mesmo gosta de tomar café, eu sugiro que você afaste essas sobremesas, esse consumo das refeições principais, como almoço e jantar. Isso porque eles podem prejudicar a absorção do ferro não M e você vai acabar diminuindo a absorção do ferro que ele consumiu, que você planejou, colocou ali no pratinho para ele consumir. Então evita de oferecer realmente o chocolate ali como sobremesa, ou um café, ou mesmo um chá no pós-almoço, tá? Você pode ainda melhorar essa absorção fazendo o remolho dos grãos, que é deixando esse grão de molho ali por pelo menos 12 horas, que vai eliminar o ácido fítico, que é um fator antinutricional, que diminui a absorção dos nutrientes e prejudica ali até a digestão, deixa um pouquinho mais confortável, pode aumentar um pouquinho a nossa produção de gases, principalmente para bebê que sofre mais um pouquinho com essa produção aumentada de gases. É bem interessante que você faça isso. E ainda existe um bônus aí que você pode sim fazer, que é utilizar panelas de ferro fundido para preparar os alimentos. Os estudos ainda são um pouquinho controversos em relação a será que aumenta realmente a quantidade de ferro nos alimentos ou não, mas existem sim vários estudos mostrando que a migração desse mineral da panela para os alimentos, ela acontece ali de alguns efeitos. Então você pode utilizar isso como aliado, não como fonte principal para consumo de ferro, tá? A gente vai usar essa base dessas 3 primeiras estratégias como a gente conversou para garantir que eu vou ter fontes adequadas, melhorando a absorção, evitando fatores que podem diminuir essa absorção dos nutrientes, mas você pode dar aí um plus, pode dar uma ajuda aí a mais usando panelas de ferro fundido para ajudar no processo de preparo, que você tem ali um pouquinho a mais de ferro que pode ser absorvido, que pode ser transferido do material da panela para o alimento em si. Certo? Bom, é isso por hoje. Eu espero que isso te ajude a se sentir mais confiante, mais confortável para planejar, para oferecer alimentação para o seu filho, para o seu bebê vegetariano. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer ler e responder, fique mais que à vontade, tá? Um grande abraço, beijão, até o próximo vídeo.